começar o dia de hoje pedindo desculpas e por fazer um registro que era o primeiro que eu devia ter feito e não fiz. Eu queria agradecer profundamente a Tainá Paulon, a Renata Jardim e ao Matheus Bonês, que são os estudantes da UFSM que trabalharam voluntariamente para organizar todo esse evento. Eu não consigo fazer nada nem no celular e eles que cuidaram, refizeram 1000 vezes tudo, junto com seus exames finais, que é um pouco, quem não sabe, a rotina da universidade é uma loucura. É tipo, são umas 2, 3 semanas que ninguém dorme, porque isso é a parte final das... Então elas são assim parceiras ímpares, sempre abertas e maravilhosas. A má notícia que eu tenho é que agora elas já estão na equipe da organização dos novos Olhares, do Olhares Novos e Contemporâneos. Então, quando a gente mostra muita eficiência num trabalho, já é requisitado para outro, né? Mas na manhã de hoje, antes de começar a mesa com a professora Erin, eu gostaria de chamar a Márcia Soares para ela explicar um projeto que elas estão desenvolvendo junto com a FENATRAD e que envolve sindicato e universidade. Então eu vou passar a palavra para a Márcia, porque esse é um projeto muito importante e que consolida muito das questões que nós temos levantado desde ontem. Tá bem? Daqui um pouquinho a gente continua com o painel. Bom dia a todas e todos, é um enorme prazer. Quero agradecer a Jurema, a Universidade Federal de Santa Maria e a URGS pela parceria. Quando eu trabalhava há muitos anos, nem tantos anos assim, com os adolescentes, eles lançaram uma campanha que é Nada Sobre Nós Sem Nós. E por isso eu quero chamar a Noeli, que representa a FENATRAD, para vir aqui para a mesa, porque esse projeto não é nosso. Esse projeto é uma parceria com a FENATRAD, um projeto regional. Eu queria que a Noeli estivesse junto aqui. Eu pretendo falar 3 minutinhos, só para lançar para vocês esse projeto, que vocês entendam, e a Noeli também falar 1 minutinho. Esse projeto, como eu falei, é um projeto regional, apoiado pela CARE Internacional e pela Agência Francesa de Desenvolvimento, em 3 países. Ele é realizado no Brasil, na Colômbia e no Equador. E a ideia desse projeto é construir uma escola de formação para o trabalho e para a vida. Essa é a ideia do projeto. Um projeto que tem algumas linhas de atividade. As principais delas são formação em direitos humanos e direito do trabalho e formação, capacitação para o trabalho. É um enorme desafio para nós, porque realizar um projeto desse no Equador, com a sua dimensão territorial, é uma coisa. Realizar um projeto desses no Brasil é absolutamente outra coisa, né? Fazer um projeto desses acontecer no Brasil é muito distinto do que fazer ele acontecer num país que não é continental. Agora, esse projeto, ele prevê algumas pesquisas, necessita fundamentalmente da parceria com a universidade, mas fundamentalmente ele é um projeto que precisa ser desenvolvido em parceria com a categoria das trabalhadoras domésticas, porque é um projeto com elas e para elas, para a categoria. A ideia é fortalecer a categoria, fortalecer os sindicatos e construir estratégias de empoderamento conjunto para as trabalhadoras domésticas no momento do país que nós estamos numa franca perda de direitos. Quer dizer, nós precisamos nos organizar fortemente para garantir os direitos que já temos, né, e evitar retrocessos nessa área. Nós vamos conjuntamente assinar um termo de parceria aqui para formalizar esse momento, que é um momento simbólico.
o encontro da Rital é talvez a primeira atividade conjunta e pública que nós temos. Então, nós vamos aproveitar esse momento para fazer esse ato simbólico de assinatura de parceria. Eu preciso dizer que esse projeto não começou com a Temis, ele começou com a FENATRAD, ele chegou antes de nós somos convidados depois a integrar. E esse projeto também não começou comigo, tiveram outros parceiros da Temis que iniciaram. Um deles foi a Andrea Nock, que era a presidente do Conselho Diretor no momento, que se empenhou fortemente para que ele acontecesse. E a Renata Jardim, que é a nossa coordenadora de projetos, que iniciou esse projeto, que estava à frente do projeto antes de mim. Eu cheguei agora, então eu sou certamente a figura menos importante nesse processo. Então, eu queria agradecer muito a Renata pelo apoio, a Andrea, e queria passar a palavra para a Noeli, que é, com certeza, ao contrário de mim, o elemento mais importante do processo. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um grande prazer estar aqui pelo convite que a gente recebeu da universidade. Mas, em primeiro lugar, eu queria perguntar se, como eu sou representante da FENATRAD, eu não estou sozinha. Então, eu gostaria que as minhas colegas que vão trabalhar comigo, que é o Sindicato do Rio de Janeiro, se ela pode também vir aqui para a mesa comigo, e a Lúcia Helena, que também pode, elas podem vir. Devem vir. Então, e Maria Isabel, por favor, presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Rio de Janeiro, que a gente tem que trabalhar em conjunto, porque a gente não trabalha sozinha, não. E Lúcia Helena Maria da Conceição, Vera Lucilena de Volta Redonda, e infelizmente a Cleide, que ela é presidente do Sindicato de Nova Iguaçu, ela esteve doente, fez uma cirurgia e ela não pôde participar. Então, porque esse projeto, ele é tipo um projeto piloto, né? Que vai ser no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Volta Redonda, que é o regional. E aí nós três vamos trabalhar, só que a gente acha um projeto assim, que vai ser um grande desafio para nós todas, porque ele é de 3 anos e ele é muito tempo que a gente pensa assim, para trabalhar. Então, mas a gente vai fazer tudo e o possível para ver se a gente consegue levar avante. Entendeu? Já que as nossas amigas estão aqui, eu penso que a gente pode assinar o termo de compromisso, nosso termo de parceria, e elas assinarem como testemunha, né? Firmando o compromisso de todos nós que somos os parceiros brasileiros. Sim, só um pouquinho. Porque geralmente a FENATRAD ela só existe porque existe o sindicato. Se não tivesse o sindicato, não teriam a federação. Então, por isso que eu pedi para elas virem aqui assinar comigo. Que elas também já assinaram como sindicato. Muito obrigada. Meu nome é Maria Isabel, eu sou a presidenta do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do município do Rio de Janeiro. Quero agradecer a Temis e a Quer por essa parceria. Espero que possamos fazer um bom trabalho durante esse projeto, né, com o empoderamento das trabalhadoras domésticas. Agradeço a todos e um bom dia a todos presentes. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Lúcia Helena, estou presidente do Sindicato de Volta Redonda e o Sindicato de Volta Redonda do município do Rio de Janeiro sempre fomos parceiros, então não vai ser a primeira vez que a gente vai tocar um projeto, um trabalho juntos. E eu agradeço também a Temis, a Karen, porque há bem tempo, né, que a gente vem trazendo, conversando, negociando com a Karen, e a gente já tinha até esquecido, quando de repente apareceu, eu até fiquei surpresa, mas nós estamos muito felizes e agradecendo muito por tudo. Agradecer a Márcia, a Karen e a Renata, que na metade do projeto ela vai nos deixar. Mas
uma boa causa, mas a gente vai continuar com as meninas que vão estar trabalhando com a gente. E muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Buen día, buenos días. Voy a hablar español porque se me sale más fácil hacerlo así. Jurema me pidió explicarles un poco sobre RITAL, qué es y por qué existe. Básicamente es una red de personas que investigan el trabajo del hogar en América Latina. En el día de hoy tenemos como 75 miembros, estamos en 12 o 13 países en todo el mundo, pero todos haciendo investigación en los países de Latinoamérica sobre diferentes dimensiones del trabajo doméstico. Algunos estudian condiciones de trabajo, otros estudian cultura de empleadores, otros estudian regulación y seguro social. Tenemos un montón de temas, pero todas, bueno, no somos todas mujeres, pero la mayoría somos mujeres. Todos estudiando cuestiones relacionadas con el trabajo del hogar. Y tenemos una visión en el futuro, gracias, de poder hacer más colaboraciones. Ya hemos hecho algunos paneles en congresos, queremos seguir con eso, queremos consolidar nuestro conocimiento y poder usarlo para servir a las trabajadoras mismas y su causa. Tenemos una serie de preguntas que ya compartí con los compañeros aquí sobre nuestro trabajo y el trabajo doméstico y cómo vemos nuestro papel como investigadores de este tema. Así que tal vez sería más fácil si cada persona, si empezamos con la primera pregunta. ¿Sí? Sí. Que es cómo el trabajo doméstico llegó a ser una parte de su vida académica y cómo entraron en ese tema y por qué se interesaron en este tipo de trabajo. Yo creo que si viéramos un poquito, si consultamos los archivos en las bibliotecas, siempre encontramos tesis de grado sobre el trabajo del hogar remunerado. Yo entré en un tema del trabajo del hogar como Mary, ¿no? Desde los años 70 del siglo pasado. Ahí sí, claro, sí era joven alguna vez en mi vida. Y a mí lo que sí me llamó la atención es que era evidente que tantas mujeres latinoamericanas eran trabajadoras del hogar y que eran las pocas alternativas que tenían para mantenerse y mantener sus familias, pero nadie investigaba casi sobre las trabajadoras del hogar, eran invisibles, ¿no? E inclusive cuando yo propuse hacer mi tesis doctoral en 1974 sobre este tema, no fue muy bien visto, porque soy antropóloga económica. Querían que yo hiciera una investigación sobre mujeres en el mercado, sobre mujeres campesinas o mujeres que trabajaban como obreras en las maquiladoras. Pero como soy muy persistente, para no decir necia, ¿no? Y testaruda, ¿no? No sé cómo se dice en portugués, que soy como, cuando tengo una idea, sigo con esa idea. Soy cabeza dura, ¿sí? Me he caído varias veces y he roto cosas con esta cabeza, pero la cabeza no se rompe. Entonces, para mí era muy importante porque yo pensaba, este sector tan importante de las mujeres en América Latina hay que estudiar y hay que entender por qué son tan discriminadas. Bueno, era más que nada ondear en temas que me interesaban, de que por qué existía y por qué era tan importante en América Latina el tema, ¿no? Entonces terminé haciendo mi tesis doctoral sobre el trabajo del hogar remunerado en México y sus nexos con el capitalismo. Era marxista y feminista en aquel tiempo, obviamente, y lo sigo siendo
a la fecha, ¿no? En eso también soy cabeza dura. Entonces, ese fue mi acercamiento. Y la otra cuestión, siempre tenía un compromiso político. Entonces, llegué a México en 1976. A partir de 1978 participaba en un grupo feminista, Movimiento de Liberación para la Mujer, MLM, y organizamos un grupo de apoyo con trabajadoras del hogar, el colectivo de acción solidaria con empleadas domésticas. Entonces ese fue como, tenía un pie siempre en lo que era la universidad y un pie en el movimiento social, ¿no? No había sindicatos, no había nada del estilo en México en aquel tiempo. Y aquí se tiene con la CRAO, la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadores del Hogar, ya con eso termino. Esto se fundó gracias a la iniciativa de Nair Janey, de Abelinda Díaz Uriarte de Perú, de Aida Moreno de Chile, Jenny Hurtado de Colombia, y su compañera de lucha Elsa Cheney, que fue una politóloga estadounidense muy comprometida con las mujeres de los sectores populares de América Latina. Bom, como meu nome é Thaís Monticelli, como inicialmente eu falei ontem, eu fui aluna de graduação da professora Jurema Brits, que está aqui na mesa. Eu cheguei para ela um dia numa aula e eu falei assim, eu gostaria muito de entender mais as questões de gênero, de entender mais as teorias, o feminismo e tal. No momento em que eu estudava numa universidade no interior de Minas Gerais, que não é tão interior, é uma cidade média, que é Juiz de Fora, na universidade, um instituto que tinha as disciplinas, as aulas muito tradicionais, majoritariamente feitas por homens, e que a Jurema ela chegou na universidade sendo a primeira a trazer as questões feministas, a primeira a trazer os conceitos de gênero. Ela foi a primeira pessoa a colocar uma nova posição teórica, novos conceitos e novas formas de pensar as ciências sociais. Então, inevitavelmente, ela se tornou um ícone para quem estava ali naquele momento. Ela passou pela universidade por poucos anos, assim, mas ela, sem dúvida alguma, foi a precursora ali de uma nova entrada de estudos. Então, quando eu cheguei para ela, falei assim, eu gostaria de ser sua aluna, de estudar mais sobre isso. Logo depois, ela ganhou um projeto financiado pela FAPEMIG para fazer um estudo sobre o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas. E eu, felizmente, fui contemplada como uma aluna de iniciação científica, assim, que é aquela aluninha bem aluninha, assim. Ela que me ensinou os primeiros passos da pesquisa. Você precisa ir fazer assim e tal. Então, a minha primeira entrada foi através dela. Eu ganhei essa curso de iniciação científica. E o meu primeiro contato com o trabalho doméstico, em termos de pesquisa, foi com o Sindicato de Juiz de Fora, com a dona Neuza, que são também, elas conhecem muito bem, são militantes históricas, que era a dona Neuza, as duas Marias e a Conceição, eram 4 mulheres ali, que levaram também o Sindicato de Juiz de Fora desde a década de 70 até os dias atuais, sempre também trazendo suas interlocuções com a igreja, com os movimentos, enfim. Fiz a minha graduação com a Jurema, depois eu fiz uma dissertação de mestrado no Paraná sobre diaristas. O doutorado eu fiz sobre a questão da perdas domésticas e das empregadoras. Eu nunca perdi esse vínculo com o movimento sindical, mas ele se tornou mais forte e ele voltou com mais força desde que eu fiz uma pesquisa para a Sabrina, da Universidade de Veneza,
que tinha um projeto internacional de compreender como se deu a Convenção 89 da OIT em diferentes países do mundo. E quando eu pude trabalhar nessa pesquisa, eu voltei então a ter um diálogo mais intensificado com o movimento sindical do Rio de Janeiro, uma vez que eu estou morando lá, e desde então eu acho que só se fortaleceu desde então e atualmente a minha pesquisa gira em torno do movimento feminista no Brasil, principalmente o movimento feminista da década de 70 e 80, e como esse movimento fez articulações com o movimento de trabalhadoras domésticas remuneradas. Bom dia a todas e a todos. Dando continuidade, então, aqui a essa primeira pergunta sobre como é que a gente chegou a pensar esse tema do serviço doméstico, tem a ver um pouco com o que eu já comentei ontem, né? Porque a gente também fez essa pergunta ontem, mas vale a pena retomar nesse novo espaço que está sendo construído hoje. Então, na verdade, tem a ver com o tema de escolha do mestrado e do doutorado. Então, quando a gente vai fazer seleção para o mestrado e doutorado, nós temos que escolher qual seria o tema de pesquisa. E é uma escolha difícil porque a escolha desse tema significa um assunto sobre o qual você vai pensar durante anos. Pelo menos 2 anos no mestrado e 4 anos no doutorado. Então, realmente não pode ser ou melhor, às vezes acaba sendo para algumas pessoas, mas o ideal é que a escolha do tema tenha a ver com uma dimensão intelectual, alguma coisa que você tem curiosidade, ou que você tem interesse de pensar e refletir, mas geralmente também tem a ver com alguma coisa pessoal, que te traz um interesse para além dessa dimensão de dar uma resposta para uma pergunta teórica que a academia estava se fazendo. Então isso tem a ver, por um lado, com o interesse que eu tenho em entender essa ocupação, que tem as suas especificidades, né, que a gente vai poder discutir em algumas perguntas daqui adiante, mas que também tem a ver com o fato de que, como eu falei ontem, a minha mãe esteve naquela categoria que era uma menina que era levada por um membro da família depois que seus pais faleceram, ou que meus avós faleceram, para ser criada por esses parentes. E aí ser criada significava, na verdade, trabalhar para essa família. Então, em alguns aspectos isso equivalia às outras crianças daquela família, mas em outros aspectos não. Havia uma diferenciação de determinados momentos em que as outras crianças eram livres para fazer o que quiserem e ela não, tinha uma série de obrigações a serem tratadas na casa. Então, juntando esse interesse pessoal com um interesse acadêmico que também foi muito permeado por a leitura que eu aprendi, digamos, o primeiro texto que eu li sobre o assunto foi o livro da Safiotti, que era super interessante porque era um estudo pioneiro, que tinha uma dimensão teórica forte, porque ela estava pensando como o lugar do emprego doméstico no capitalismo, e o dessas mulheres enquanto um exército industrial de reserva, e como é que isso funcionava, mas ao mesmo tempo aliado a um estudo empírico, porque ela fez survey, ela foi aplicar, foi ver patroas, etc., foi na casa delas, passou questionário e tal. Então, era super interessante porque já era um estudo, ainda que pioneiro, que buscava articular teoria, abstração com empiria, ou seja, com os dados colhidos lá na porta das casas das pessoas. Então, esses dois fatores é que me levaram a pensar e propor como projeto de mestrado um trabalho sobre as mudanças que o serviço doméstico pelas quais estava passando e as continuidades. E para fazer isso, então, eu trabalhei com dados quantitativos. Então, a minha produção ela não é restrita a isso, mas ela é muito pautada por dados quantitativos, como se fosse um norte, para depois eu fazer entrevistas, análise de documentos, etc. Então, eu acompanhei 20 anos de PNAD para observar dados como a diarização se aumentava ou não, a proporção de mulheres brasileiras que estão como empregadas domésticas aumentava ou diminuía, mulheres que dormem na casa dos patrões, como é que se mudou ao longo do tempo, e vários outros aspectos quantitativos que a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, nos permite observar ao longo do tempo. E um desses processos que me chamava a atenção era o processo de diarização, como estava crescendo o número de mulheres que passaram a se apresentar ao mercado
sob a forma de diárias. E aí eu fui então entrevistar trabalhadoras domésticas para analisar um pouco essas mudanças. E depois do doutorado eu fui analisar especificamente a PEC das domésticas. Eu tinha uma ideia de que, a partir das teorias de cuidado, que são teorias que vêm produzidas sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, e que, entre várias questões que ele se pergunta um pouco quem são os atores societários, que atores, além das nossas estratégias individuais, como em termos da sociedade, se determinados atores aparecem para cumprir o papel de permitir que as famílias articulem, as mulheres, sobretudo, articulem trabalho e família, que é o mercado, o Estado, a família e as instituições filantrópicas. E a minha ideia era de que, como eles são, esses atores, eles são integrados, quando um perde papel, o outro aumenta. Então, a minha ideia é que com a PEC das domésticas, que era uma mudança na relação que o Estado brasileiro estava estabelecendo até então com o serviço doméstico, isso alteraria um pouco esse arranjo e essa articulação entre esses atores responsáveis socialmente pela articulação entre trabalho e família. Então eu quis analisar como foi essa PEC e como esses atores se mobilizaram e se alteraram em relação a isso. Acho que é um pouco assim que eu cheguei ao tema do serviço doméstico. Então, eu fiz uma pesquisa durante 3 anos, que eu estudei vários grupos de trabalhadoras domésticas e eu morei na casa de trabalhadoras domésticas durante 48 dias com meu filho, que tinha 1 ano. Eu ia trabalhar com elas, eu dormia com elas, eu ia à festa com elas, tudo na casa delas, né? De uma especialmente, mas aí de toda aquela rede de amigas empregadas. Eu adorava era ir de manhã, muito cedo, para os bairros chiques de Vitória, e a gente chegava antes que as pessoas acordassem na casa e a gente passava na padaria e levava o pão quentinho. Então, as ruas dos bairros muito chiques, que eram brancos, tinha um monte de negra e eu e o Ramiro, brancos, chegando com elas para trabalhar. No final da tarde, os ônibus eram lotados de trabalhadoras e sempre tinha cheiro de Avon. Elas sempre andavam muito perfumadas. Eu adorava isso, eu dizia que o ônibus tinha cheiro de Avon, porque aí a gente voltava para casa, todo mundo conversando, fazendo fofoca. O ônibus era maravilhoso. E com essas coisas eu fui questionando o seguinte, é bem verdade, até hoje vocês dizem, e não é que não, alguém me liga aqui, desculpa, e não é sem razão, que as empregadas trabalham isoladas na casa dos patrões, mas existem muitos momentos de encontro. O ônibus, o cigarrinho embaixo do edifício, as mulheres que trabalham no condomínio e se encontram na pracinha cuidando das crianças, porque não tem nenhuma patroa. Né? E nesses espaços, essas mulheres me contavam que não eram sindicalizadas, e nessa primeira pesquisa eu fiz questão de não estudar as sindicalizadas, eu queria entender aquelas que estavam então numa relação de subalternidade com os patrões, e entender essa subalternidade. Elas me diziam que preferiam às vezes as patroas que davam presentes do que as patroas que se diziam modernas e assinavam a carteira. E aí eu não conseguia entender, como assim? Aí elas me explicavam ao longo do tempo que era mais ou menos assim. Acontece que eu sou muito pobre e quando meu filho tem uma dor de garganta, a minha patroa, ela vai lá e compra um antibiótico, ela vai descontando aos pouquinhos. Se eu preciso comprar um tanquinho, que é o sonho da trabalhadora doméstica, que ela lava a roupa de todos os patrões, tem que chegar em casa e lavar a roupa de toda a família, e geralmente o marido dela vai trabalhar na construção civil e vem uma roupa horrorosamente suja, às vezes era a patroa, essa clientelista, que tirava o tanquinho em prestações. Mas ela cobrava, né? Fidelidade, horas extras, essas coisas todas. E aí eu disse, por que a outra que assina carteira não é legal? E elas me mostraram que a maioria das mulheres que eu conheci naquela época, patroas, que assinavam carteira, era se descomprometer com a pobreza delas. Assinavam a carteira, que não significava muita coisa, mas também se adoecia, se faltava, se o filho
filho acontecia, tu és minha funcionária. Se tu não chega, tu tá demitida. Então, naquela época, eu quero dizer para vocês que isso era 1986, não, 87, por aí, era antes, no início dos anos 90, eu percebi que quando a cidadania chegava de uma maneira muito mesquinha e inacabada. Então eu comecei a entender também por que preferir o patrão que não cumpria as leis, porque nenhum cumpria exatamente tudo e porque o salário mesmo é muito baixo. Então, eu fui entendendo que o ideal delas era ter uma patroa que assinasse a carteira, que respeitasse os direitos dela, mas que também fosse uma mulher que compreendesse as suas dificuldades de mulher pobre, né? E por isso, bom, eu fiz um percurso enormemente longo de 20 anos estudando as trabalhadoras, depois os sindicatos, né? Então, mas eu desenvolvi uma hipótese que eu vou falar rapidamente aqui, que eu acho que é a principal coisa que eu entendi, que o Brasil, embora que ele se modernize, ele mantém o serviço doméstico, eu acho por 3 razões. Eu quero achar que isso eu não vou demorar muito mais ainda, eu sou muito faladeira. Porque, primeiro, eu entendi que existiam diferenças de organização doméstica e desigualdades econômicas experimentados por patroas e por trabalhadoras, que geravam uma complementariedade estratificada e que justificavam o serviço doméstico na sociedade brasileira ainda em tempos de modernidade. Ou seja, a patroa tinha uma família nuclear, ela, os filhos e o marido, e para ela ter uma promoção na vida dela, para ela educar os filhos, ela estudar e ela entrar no mercado formal, ela precisava de uma mulher que não tivesse educação formal, que não tivesse numa colocação melhor que o trabalho doméstico e que a família dela fosse organizada diferente. Porque as famílias das trabalhadoras que eu conheci, os homens iam e vinham, eu dizia que os homens circulavam, quando vinham os problemas eles iam embora, e elas tinham muitos filhos, e elas tinham uma rede de solidariedade entre a família, as comadres, as vizinhas, que elas, quando não tinham onde as crianças ficar, deixavam com uma e outra. E isso que a gente chama de circulação de crianças. As crianças tinham muitas mães nos grupos populares. Essa facilidade dessas mulheres, que já vem de tradições, inclusive africanas, de matrilinhagem e matrilocalidade, que é uma mãe que organiza o espaço e os filhos e sempre acha um jeitinho para tudo, essa forma casava para funcionar um sistema que continuava a exploração da trabalhadora doméstica com a organização de família nuclear da patroa. Então eu sempre estudei essas relações culturais e de organização que justificavam determinadas posições. Como eu inventei esse termo, é uma complementariedade estratificada, tá? Porque umas vão ter chances de promoção para si e para os seus filhos e as outras não. Aí depois eu também disse que existiam dinâmicas próprias dos grupos populares, né? Que o trabalho doméstico era mais compatível que outras ocupações. Aí tinha a ver com a escolaridade das trabalhadoras, com a disponibilidade, com a capacidade de as mulheres já nascerem num ambiente onde elas muitas vezes serviam os pais, os maridos, e elas tinham elas já tinham experiências de subalternidade, mas não subalternidade absoluta, como todo mundo achava. Elas sabiam lidar com o dominador, achando brechas para a existência delas. Então, eu fico contigo, se a gente não achar que há dominação nos grupos populares, por exemplo, nós não podemos explicar as taxas de feminicídio no Brasil. Então, existe muita violência na casa da trabalhadora doméstica também.
E ela tem dinâmicas para se ver livre disso, né? E, finalmente, eu vou dizer que mesmo que elas não fossem sindicalizadas, eu entendia que elas faziam política, né? Mas não política como faz a Ernestina, a Leda, a Lúcia, a Creuza, que é uma política cara a cara, que dá o seu corpo, a sua imagem, o seu nome para lutar por uma causa. Elas faziam uma infrapolítica, uma resistência cotidiana, falando mal da patroa, faltando num dia que ela precisava, e sendo super boa com aquelas que eram boas, mas aquela xarope que só me desqualifica, um dia eu esqueço o ferro e queimo a blusa maravilhosa dela, né? Então eu fui estudando essas estratégias de resistir a uma dominação das patroas, né? Que também eu considerava uma infrapolítica, né? E tal. E aí foi, é muita coisa, depois que são 20 anos, esses foram as primeiras pesquisas que eu fiz na década, ali no início dos anos 2000, né? Depois eu continuei com sindicatos, aí depois a gente continua. Então, o que vai variar mais é uma desigualdade de classe. Então, por exemplo, nós temos um caminho que o Estado, em algum tempo, né, que também já se passou, na Europa também já se passou, mas em algum tempo o Estado vinha com força para permitir uma maior articulação entre o trabalho doméstico e o trabalho remunerado fora de casa. E isso diminuía um pouco a desigualdade, porque as famílias pobres também podiam recorrer ao Estado para isso. Outros países seguiram caminhos mais desiguais, como é o caminho do mercado, que se você tem dinheiro para comprar, a sua articulação trabalho-família está parcialmente resolvida. Ou então pela família, que é quando nem foi pelo Estado nem pelo mercado, sobrou para a família resolver. E claro, a família sempre a gente entende as mulheres que vão ter que dar um jeito de articular ou conciliar trabalho produtivo com trabalho reprodutivo. Então vejam, seja pelo caminho do Estado, seja pelo caminho da família, porque quando o Estado, por exemplo, na França, em determinada época, mandava uma equipe dar banho no seu pai idoso, eram as mulheres que iam nessa equipe dar banho no pai idoso. Ou seja, não importa se é pelo Estado que a sociedade resolveu, se é pelo mercado, se é pela família, o homem não está lá. Não é uma preocupação do homem isso, socialmente e individualmente. Então, a PEC me pareceu que poderia vir para repensar esse lugar do homem, porque uma possibilidade seria, se o homem dividisse mais com a mulher os afazeres domésticos, digamos, a PEC não seria um problema que foi para a classe média, que ficou desesperada de como é que vai se resolver isso, agora que ficou mais caro a delegação para uma outra mulher resolver esse problema, que na verdade é do casal, da família, independente de qual seja a sua conformação. Então, qualquer um dos caminhos livra um homem de se preocupar com os afazeres domésticos. Por isso, então, que eu estou enfatizando a desigualdade de gênero como uma que tem uma evidência muito forte quando a gente estuda esse tema. Difícil, né? Eu acho difícil colocar uma hierarquia entre essas que a gente chama marcadores sociais da diferença classe, gênero e raça quando a gente pensa trabalho doméstico. Mas eu tendo aí um pouco pro lado da perspectiva do Alexandre, mas com algumas, não só na ideia de que gênero, primeiramente eu acho que tem essa divisão de gênero entre gêneros, homens e mulheres, né? Então eu acho que na maioria não é só das classes sociais, mas na maioria das sociedades os homens se ocupam menos do trabalho doméstico, inclusive nas sociedades tribais, que não, mesmo aquelas não tocadas pelo capitalismo. Esse me parece, eu queria perguntar para Mary, que sempre é minha inspiradora, eu acho que a pessoa teoricamente mais experiente desse grupo. Eu estou dizendo isso, que eu sou muito aluna da Mary em algumas coisas, mas eu fico me perguntando, às vezes me parece, vocês podiam, que esse é um elo perdido da pesquisa, porque eu não acredito que a dominação masculina seja universal, eu não gosto da explicação do Bourdieu. Mas, quando eu penso que em todas as sociedades, eu não conheço uma sociedade
exatamente igualitária na divisão sexual do trabalho, nem indígena, nem na história, né? E isso então tem essa primeira questão. Os brancos sempre tem alguém para ajudar, e aí a diferença não é só entre homem e mulher, mas é também entre a mulher negra e a mulher, porque eu não estou retirando a classe, mas eu acho que num país que nós temos mais de 60% de trabalhadoras domésticas negras, a classe e a raça é quase que inseparável. Se você pegar a parte mais pobre da população, aí você vai estar reconhecendo os negros. Mas também tem uma coisa que a própria Thaís, essa que a Thaís falou, que eu adoro a tese da Thaís, que mesmo quando você tem uma empregada branca, e empregada é um termo pejorativo que a gente se esquece, que a gente tem que falar com vocês de trabalhadora, eu tenho que me corrigir na minha branquitude o tempo inteiro disso, né? Quando tem uma trabalhadora branca, ela também é tratada de uma forma racializada. Então, o vocabulário de dominação de raça que foi para os escravos serve também para a trabalhadora branca pobre. Você é suja, você é relaxada, você é polaca, né? A mulata que tu falou, que a ideia da mulata, né? Então, um corpo que pode fazer comida, mas não pode sentar no sofá da sala porque contamina, um corpo que embala o nenê, mas que não pode comer na mesa dos patrões, um corpo que pode ser prazer de iniciação sexual e outras coisas do patrão, mas que não é reconhecido a violência que ele sofre. E o Brasil, quer dizer, a história inicial do Brasil foi das relações. Por exemplo, o primeiro censo nacional do Brasil, de 1836, né, não era de famílias patriarcais, era de homens celibatários, homens não casados, a maioria da população. Aí eu esqueci o dado agora, eu tinha exatamente esse dado. Com quem que esses caras tinham filhos? Com as escravas. E eles não casavam para não dar propriedade privada para a escrava, mas os filhos mestiços tinham nascido dali. Em São Paulo, nós não tínhamos, em 1836, uma maioria de famílias patriarcais. Elas eram com poucos filhos e eram de homens solteiros, porque eles casavam, eles tinham uma vida de concubinato com as escravas, que eles não casavam legitimamente para não dividir a propriedade privada com elas, né? Então essa história de raça e classe está muito grudada no país, e a questão de gênero ela é ainda mais genérica, mas também existe a relação intragênero, né? Porque uma menina negra já tem que trabalhar desde cedo. A adolescente branca de classe média no Brasil parece que tem talidomida. Sabe aquele que tem os bracinhos curtos, que não juntam nem as calcinhas do banho? Não é? Então tem uma coisa aí de gênero também que é muito grave, né? Então é um pouco isso. Bueno, estamos queriendo terminar en unos 15 minutos, ¿no? Así que voy a ser bien mala y combinar dos preguntas en una. Así que quiero que hablen un poco acerca de cómo nosotros como investigadores entendemos nuestro privilegio en relación a las trabajadoras que estudiamos, cómo hacemos sentido de eso, cómo lo entendemos, cómo lo manejamos. Y la otra parte de la pregunta que sí está relacionada es cuál debe ser el papel de nosotros como investigadores en la lucha para un trabajo del hogar más digno, más igualitario, en cuanto a, y lo tengo escrito bonito aquí, así que voy a leerlo, en cuanto a activismo, ¿cómo pueden nuestras investigaciones informar o apoyar el activismo, la política pública, las representaciones mediáticas, la práctica cotidiana? Así que
hay esas dos partes de la pregunta, cómo nos sentimos nosotras y nosotros como personas con diferentes condiciones de las trabajadoras y cuál debe ser nuestro papel en cuanto a respaldar y apoyar a la lucha de ellas. Luego me cambiaste las preguntas. Soy mala. Sí, es muy malo. Sobre la cuestión de privilegio, yo creo que también esos privilegios cambian a lo largo de la vida, ¿no? Y los puntos de identificación y realmente los puntos que son referencias de desigualdades, ¿no? Entonces, evidentemente, uno es de otra clase social, uno es blanca, de repente uno se da cuenta, híjole, ya soy vieja, que no esperaba, ¿no? Y en eso, la verdad es que yo pienso en términos de siempre hay cierto elemento de punto de vista. Bueno, yo busco una especie de diálogo sin romantizar que hay que tomar en cuenta las diferencias, los privilegios y construir un diálogo con las personas con quienes hago una investigación, ¿no? También en términos de una cuestión de ética, yo creo que por eso he optado ya con los años, bueno, no es que opté, más bien no me quedaba de otra, por la cercanía con las organizaciones de trabajadores del hogar, de tratar de discutir lo que estoy haciendo, ¿no? Desde si es pertinente, si mi interpretación es más o menos acertada o si estoy imponiendo una mirada clase mediana blanca y todavía con tintes de gringa, ¿no? Que ya me considero mexicana, ¿no? En términos de en eso yo opto por lo que sería como una postura ética feminista dentro de la investigación, ¿no? Que implica una responsabilidad. El papel de la investigación en informar el activismo, política pública, los representantes de los medios, ¿no? Hay una cosa también que sí lo voy a asumir. Mira, hay un silencio también, tanto entre el foro público político, ¿no? También en la academia, de no decir cuando uno es empleadora o no, ¿no? Y a veces sí hay que asumir que contrato a alguien de entrada, que no reside en la casa, ¿no? Y por lo menos el sindicato prefieren que uno es honesta y que uno puede hablar desde este lugar de privilegio y plantear prácticas prácticas de relaciones justas, ¿no? Sí. Sí. Entonces creo que ahí también podemos usar los privilegios que tenemos para promover cambios en las relaciones cotidianas, ¿no? Entre otras personas, de firmar un contrato, de reconocer los derechos laborales, de generar una discusión, ¿no? que desmantela el discurso de la reciprocidad, de que yo le cuido a la trabajadora y ella me cuida a mí y así estamos bien y ella está muy contenta. En plantear que realmente esos narrativos son en general construidos por las empleadoras para justificar relaciones de desigualdad y los privilegios, ¿no? El papel de la investigación, yo no puedo pensar en hacer investigación a esas alturas que de alguna manera no termina informando. Yo escribo sobre el activismo, entonces informo sobre lo que hacen los sindicatos, pero a la vez las organizaciones quieren saber qué es lo que encontré y qué cuento. En eso también hay una cosa que tiene que ver con otra cosa de compromiso ética, de que creo que tenemos que respetar las dinámicas de las organizaciones, porque a veces uno
tiene conocimiento privilegiado, ¿no? Y hay que ser prudente y actuar de manera correcta con las organizaciones para no compartir cuestiones que no deben de salir en este momento a la vía pública, ¿no? En términos de política pública, los medios, creo que hoy en día quizás porque hay mayor interés en políticas públicas que no había cuando yo empecé de ninguna manera, y hay más discusión en los medios que yo considero que lo que uno investiga puede apoyar en lo que proponen las organizaciones con respecto a la política pública. A mí no me gusta en lo particular actuar como consultora, inclusive no pagada, para las políticas públicas como si fuera yo agente independiente. Eso tiene que ser en un diálogo con las organizaciones de trabajadores del hogar. Me parece que sí. Y también en los medios que bueno, pienso de la misma manera. Yo no me siento que ya puedo actuar sola, ¿no? En fin, cuando yo hablo, siento que también tengo las compañeras del sindicato hablándome a la vez, ¿no? Sí. Bueno, sí. Aunque tengo la respuesta a la otra pregunta. Bom, eu acho que em termos da questão do privilégio, eu me debati muito com isso, principalmente na minha tese, que, enfim, eu não imaginava, como eu fiz uma pesquisa com patroas, com empregadoras, eu não imaginava que eu seria reconhecida como uma igual por elas. Pode ser uma grande ingenuidade da minha parte, mas como eu já tinha feito trabalho com trabalhadoras domésticas até então, eu já tinha ido ao sindicato, já estava junto com o sindicato, já tinha feito trabalho de campo com trabalhadoras, com diaristas, enfim. Eu tinha uma posição política muito estabelecida frente a tudo isso. Quando eu cheguei para fazer a primeira entrevista com uma empregadora e ela sentou para tomar um café comigo e ela me disse coisas extremamente fortes para mim, e ela me dizia aquelas questões, um tanto quanto classistas, racistas, de uma desigualdade de gênero muito forte, e no final daquilo ela me dizia: você sabe como é, não é? Você bem sabe, você já deve ter tido trabalho, ela falava você já deve ter tido uma empregada que era assim, assim, assustado. E aquele choque pra mim do tipo, não, eu não tive, não, eu não sei, não, eu não pratico. Então, eu entrei numa questão muito grande, porque se eu fui reconhecida como uma igual, é porque eu tô na sociedade brasileira caracterizada e reconhecida como uma patroa, mesmo não sendo. Então eu entrei num choque muito grande, foi quando eu consegui entender os meus privilégios. E aí, meus privilégios de raça, meus privilégios de classe, o meu privilégio de chegar para uma classe média e falar assim: eu estou aqui em nome de uma universidade pública fazendo uma pesquisa financiada, e isso dava uma legitimidade, enfim. Então, quando eu fui escrever minha tese, eu coloquei na minha metodologia que isso me colocou numa posição muito privilegiada no campo, de escutar coisas muito difíceis para mim, e que isso não seria tão fácil de escrever. Inclusive na minha tese, às vezes eu tô com raiva do meu campo, eu escrevo isso, assim, eu não participei, não quero participar disso, mas eu estava ali, eu faço parte disso. Então, em questão do meu privilégio, acho que foi quando isso mais veio impactante para mim, assim. E aí, as questões de privilégio, né, quando a gente... Eu estava conversando ontem com alguém. A primeira vez que eu entrevistei a Creuza na minha vida, entre outras, mas a Creuza principalmente, eu saí da entrevista com a sensação de que eu tinha conversado com uma escrava contemporânea. Quando ela começou a falar comigo, do tipo, eu comecei a trabalhar com 8 anos, eu não tinha remuneração. E eu comia, comia o resto da comida.
a sensação que eu tinha era que, meu Deus, em que momento da história a minha vida se diferencia tanto dessa pessoa, enfim, então isso vai causando questões e tal. Entre, então, a relação do pesquisador, eu acho um tanto quanto desafiador. Eu acho esse espaço aqui, inclusive, um espaço um tanto quanto desafiador. A gente conseguir construir uma comunicação de consenso entre a academia, o movimento da militância política e o movimento do terceiro setor, ONGs feministas, enfim, porque cada um de nós tem um jeito de falar, tem uma comunicação específica e com objetivos específicos, mas todas nós queremos a mesma coisa, temos os mesmos princípios, estamos aqui pelo mesmo objetivo. Então, como construir isso de uma forma entendendo as nossas diferenças, mas entendendo o nosso consenso, assim. Eu acho que a academia, ela é muito engessada. Dependendo do lugar da academia que você está, existem pessoas dentro da academia que não gostam nem sequer que você seja uma militante. A gente sabe disso. Então, as formas de escrever novas epistemologias, novas teorias, e em muitos espaços não são bem vistos, assim. Então, existe uma dificuldade de comunicação do que a gente produz para o restante da sociedade e o que a gente produz para o nosso campo. Eu estou dizendo tudo isso porque eu não queria nem ser essencializada nem romantizada, no sentido, eu estou indo no sindicato toda semana, então elas sabem do que eu estou pesquisando e tal, vice-versa. Eu acho que a gente poderia tentar construir pesquisas em que essas comunicações poderiam criar mais consensos e aparecer também as divergências. Enfim, eu acho que ela é mais um desafio do que eu teria uma resposta. Quando a gente vai fazer pesquisa, quando a gente monta pesquisa, acho que isso fica sempre muito evidente, esses privilégios e a nossa posição privilegiada, no meu caso especificamente, como homem branco, de classe média e pesquisador. E o pesquisador, por um lado, claro, o objeto tem um poder, porque é ele que detém o conhecimento que a gente quer. Eu não sei da vida da pessoa, eu não sei como é o trabalho dela, ela vai ter que me dizer, e é isso que importa para o meu trabalho. Mas, por outro lado, o pesquisador tem o poder de, no final das contas, na hora que você estiver escrevendo e lidando, interpretando o que aquela pessoa disse, é você que tem o poder da palavra final, é você que tem o poder de interpretar o que aquela pessoa disse. Então, eu acho que de alguma forma, não vai se resolver, mas os cuidados que se tem que ter em relação a isso, de estar sempre refletindo sobre esses privilégios e olhar o seu objeto não como um objeto positivista, no sentido de é algo que não pode contribuir ou ter esse diálogo, ou de fato ter uma maior coautoria, digamos assim, do seu trabalho. Então, tem que ter um cuidado assim, muito grande para, digamos, um respeito pelo que aquela pessoa disse, a forma como ela disse, a maneira como ela pensou, ainda que no texto você diga, eu não concordo com isso, a minha visão então não é trabalhar a visão dela para levar aonde você quer, mas é reconhecer que há divergências, muitas vezes, entre o pesquisador e o seu entrevistado, e você vai explicitar a posição de cada um e qual é esse ponto de divergência. No caso, especificamente, eu não ouvia nada dessas frases que a Thaís estava falando. Você sabe como é, porque elas não pressupõem que eu saiba nada. Então, o meu lugar enquanto pesquisador, sobretudo quando eu fiz a dissertação, era visto muito mais pelas trabalhadoras domésticas que eu entrevistei como, digamos, é o filho da patroa que quer saber. E aí é um lugar de afetividade e de quem quer essa dimensão de gênero da patroa, você sabe, não sei. Então, já que eu não sei, ela realmente explicava tudo. Então, na minha dissertação eu faço um pouco essa reflexão sobre a diferença entre ser um pesquisador homem e uma pesquisadora mulher e pesquisar o trabalho doméstico, que tem desafios e benefícios, digamos assim, nos dois casos que eu explicito lá. Sobre especificamente a nossa, dar um respaldo, o que a nossa investigação pode trazer de respaldo, então tinha um lado que era um respaldo individual. Porque você, enquanto pesquisador, bastava fazer a pergunta e descobrir que ela foi enganada pelos patrões, que ela não se contribuía para o INSS, ela não contribuía, então como é que ela vai se aposentar? E uma série de absurdos que se ouve como esse que a Thaís falou. Então é isso, entrevistar trabalhadores domésticos é isso. É saber que ela
comia os restos que sobravam do prato dos patrões, sobretudo na década de 70. Então, ela vai falar do início da trajetória dela, sobretudo. Não que ainda hoje não exista isso, mas, sobretudo quando a gente pega uma trabalhadora que vai falar sobre uma trajetória com mais tempo para trás, tudo isso vai aparecer. E aí você depois, então, desliga o gravador e fala, muito bem, muito obrigado, e vai embora. Então, quando se desligava o gravador, é claro que tinha uma dimensão individual, porque também estudando isso a gente fica sabendo muito das leis, ainda que a gente não esteja no campo do direito. Então, de explicitar para ela, mas como assim você não contribui para o INSS? Você não está percebendo que o seu patrão deveria estar fazendo essa contribuição para você, por que não está fazendo? E indicar caminhos como você tem que procurar o sindicato para você ver essa situação. Porque que história é essa que você não recebe o INSS? Depois você não vai poder se aposentar. Ah, então eu não vou poder me aposentar? Então muitas não sabem a ligação entre INSS e aposentadoria. Então não dá para desligar o gravador e não explicitar isso para ela e indicar um caminho que ela poderia encontrar a informação de que ela precisava naquele momento. E por outro lado, de maneira não individual, mas mais coletiva, é aquilo que a gente estava discutindo um pouco ontem, a maneira como as nossas pesquisas dão visibilidade para o tema e também dão um respaldo no sentido da própria PEC. Se a gente pensar a PEC, por exemplo, o argumento que foi muitas vezes repetido de que seria fechar a última porta da escravidão só é possível porque se sabe que a maioria das trabalhadoras domésticas são negras. E como é que se sabe isso? Porque foram feitas pesquisas que levantaram dados, levantaram informações sobre a vida delas, que ajuda a sustentar argumentos favoráveis em termos não acadêmicos, mas em termos de transformação política e mudanças legislativas ou em termos de políticas públicas. Então esse com certeza é uma dimensão importante das nossas produções acadêmicas. Ainda que sempre a gente fique pensando que poderíamos ter feito muito mais, né, do que o alcance que a nossa pesquisa teve, porque a gente nunca sabe muito bem qual foi esse alcance, algo que a gente não tem uma resposta rápida sobre isso. Ainda que a gente saiba que, a longo prazo, a gente de alguma forma contribuiu para essas mudanças. Vamos ver se eu consigo ser sintética, rápida. Olha, é tão difícil, eu acho que antes de falar do privilégio, eu acho que eu posso falar uma coisa assim. Eu não sei se todo mundo conhece aqui que, em geral, a antropologia tem um comprometimento muito grande de o sujeito pesquisador se colocar na pesquisa que ele está fazendo. Então, muitos dos privilégios que eu já identifiquei nas minhas pesquisas é uma autoanálise e uma autoconsciência. Então, é como se... e não é fácil. Você pode mentir para si mesmo, você pode mentir para a academia, entende? Então, eu tenho que olhar para todas as condições que eu tenho também, que muitas vezes eu olhando a diferença entre eu e aquela trabalhadora que está na minha frente vivendo, é a primeira diferença que eu vejo. Depois eu posso ver maiores, mas eu não fico olhando a trabalhadora e a mulher do Matarazzo. A primeira diferença entre a potencialidade que eu tive de estudar, né, e de sempre contar para estudar com uma outra mulher que cuidou dos meus filhos da minha casa, e que os meus filhos vão ter chances de promoção na vida e eu de promoção profissional, porque que ela trabalhando num trabalho muito digno e essencial à vida, que são os afazeres domésticos, não é reconhecida. Então, o primeiro fator de privilégio é reconhecer a minha posição nessa sociedade de classe, de raça, né? E dessa relação intragênero. Essa é a primeira questão, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, se tu não quiser mudar durante a pesquisa, nem começa, né? Porque a pesquisa tem que ser capaz de mudar a tua consciência. Ela é uma forma também de politização. As formas como a gente ajuda, além dessa parceria direta, sei lá, que
estou sempre escutando e procurando, estimulando os nossos estudantes a estudar esses temas e dar visibilidade para esse tema e refiná-los como pesquisador da melhor maneira que a gente faz, ensiná-los preceitos éticos e de comprometimento com os sujeitos que ele está estudando, por exemplo. Que eu acho que eu estou aqui olhando para o Matheus, que é um menino que fez um trabalho que eu acho que é louvável no Sindicato de Pelotas, que vocês vão conhecer de tarde, né? E o pesquisador também olha para aquilo que não está sendo olhado, ou que está sendo olhado de maneira muito rápida, é a nossa obrigação de ofício. Então, quando as pessoas falam relações de gênero, nossa, que relações de gênero? Sabe? Como é as palavras, por exemplo, quando todo mundo diz a trabalhadora trabalha isolada, mas aí eu leio uma pesquisa de uma menina que estudou babás em condomínio. E eu disse, epa, olha que lugar legal da gente fazer trabalho político, os condomínios, a praça da babá, coisas que pra quem está trabalhando, é a mesma coisa o seguinte, ó, quem cozinha acha que o arroz e feijão que ela faz sempre tem o mesmo gosto, mas quem chega percebe o temperinho diferente de uma pessoa para outra. Então, o pesquisador é essa pessoa que prova o que ele não está acostumado todo dia. Ele tem que ser treinado para isso. Então, está todo mundo falando que a trabalhadora está sozinha. Em que momento que ela está sozinha? Ela está sozinha na hora de receber a tarefa e acertar suas contas. Mas ela tem pessoas que ela interage no ônibus, na pracinha. Então, não seriam esses lugares que a gente teria que privilegiar, por exemplo, como espaços de luta? Então, é assim que eu acho que a gente colabora, enxergando coisas que às vezes estão ali, que às vezes as militantes já sabem, ou não, mas às vezes as agências financiadoras não sabem de determinada coisa, os apoiadores sociais, né? Então, tem muitas formas. Eu, por exemplo, tenho estado muito preocupada em olhar para os patrões. Há muito tempo eu quero estudar os patrões no Brasil. A gente precisa saber quem eles são, que cor eles são, quanto eles ganham, porque todo mundo assim, são mais ou menos assim, ninguém sabe direito, para que a gente possa pensar em políticas públicas mais efetivas que comprometam os patrões, de uma certa forma. E outra coisa, pensar em políticas públicas gerais, não é só patrão e empregada. Quando o Grupo Carrefour foi para Santa Maria, ele ganhou 20 anos de isenção sindical. E ele não emprega mais que 100 pessoas. Mas em Santa Maria, quantas 1000 famílias empregam trabalhadoras domésticas e não tem nenhum incentivo do governo? Não é? Então, pensar nas políticas estatais para a família também é importante. Até mesmo o pagamento do benefício continuado para o idoso que está caindo, se ele cai a cuidadora do idoso. Então, não é? E depois, quem é que vai pagar o benefício de prestação continuada para a trabalhadora velha? Quem vai cuidar das trabalhadoras velhas? Então, tem várias coisas que na academia nós temos tempo para pensar e nós temos que estimular as pessoas. Há 80 anos que no Brasil eu reconheço um trabalho de militância sindical das trabalhadoras domésticas refinado. Desde a dona Laudelina, quem tem o privilégio de conhecer essa história sabe que é uma história linda, construtiva e importante. Tá? Nós que olhamos para isso. Mas, eu vou dizer para vocês, vocês sabem melhor que eu, quer dizer, eu não vou dizer para vocês sabem o quanto que se caminha, e isso é fundamental, como disse a PEC, não mudou tudo, mas ela despertou a questão, por exemplo, que a Luísa levantou ontem, do reconhecimento das horas da jornada de trabalho. Mas é difícil que os meus próprios colegas, inclusive os sindicalistas, meus colegas, leiam o meu trabalho e gostem de ouvir o que eu estudo. Eles não gostam. Porque eu vou falar que
diarista. E como é que ela vive no mês que ele vai para a praia? Eu falo que a Thaís mostra quanto que foi a diferença mensal para a gente adotar o que foi designado pela PEC, R$149 por mês a mais, para quem compra um tênis de 600. Né? Então, as nossas pesquisas, elas são indigestas até mesmo para os nossos iguais. As mulheres da minha universidade não gostam do que eu estudo. E não gostam de mim por tabela, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu tenho pensado muito é trabalhar com essa sensibilidade patronal. Não sei se é possível, não sei se é correto. É uma coisa que eu tenho lançado isso. Enquanto nós não reconhecemos que o trabalho doméstico, ele é essencial à vida, nós também temos dificuldade ou nos negamos. Se eu reconhecer que isso é essencial, eu não posso deixar de reconhecer que a mulher que me ajuda a fazer isso faz um trabalho essencial. Eu acho que também passa por uma invisibilidade do trabalho da mulher, que é considerado amor. Né? Claro que a gente acha outros jeitos de subalternizar, mas eu acho que é importante que as pessoas comecem a ver o trabalho doméstico como uma atividade essencial e a mais importante da vida, né? E eu acho que tem aparecido ventos que têm mostrado isso no cenário, inclusive internacional, inclusive pela necessidade, nem sempre por um coração aberto. Mas como os velhos da Europa não tem mais quem cuidar deles, eles estão precisando importar meninas latino-americanas, das Filipinas, né? Do leste europeu. Então, agora o trabalho doméstico interessa inclusive agências financiadoras da Europa, porque se tornou um problema internacional, né? Então eu acho que todas essas formas são formas de colaborar e pensar junto com as trabalhadoras a pesquisa, né? E também com as apoiadoras a pesquisa sobre trabalho doméstico, e fazer uma pesquisa que a gente chama implicada, engajada.